Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Antes, pelo contrário, hoje normalmente com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. Olá. Francisco, começo por ti. Enfim, desfocámos um pouco dos debates com esta questão do Presidente, mas, voltando agora aos debates, balanço do que aconteceu até agora, qual é o teu balanço neste momento? Para resumir aquilo que eu acho que é essencial neste momento, eu julgo que se está a formar, se não a convicção, pelo menos o pressentimento, tem muita gente que esta é uma corrida a três. Entre, enfim, por ordem alfabética, André Ventura, Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes. E essa convicção ou esse pressentimento gera em si mesmo, ou gera por si só, uma dinâmica que é da autoalimentação. Ou seja, as pessoas podem começar a achar que se aqueles são os três que podem passar à segunda volta, então talvez aquele efeito de voto preferencial, ou voto tático, que normalmente se chama o voto útil, possa começar já. A funcionar. E eu acho que era natural que começasse a funcionar à primeira volta sempre, de qualquer modo, porque normalmente o voto útil funciona à segunda volta quando nós temos uma eleição que já sabe à partida que vai ser disputada na segunda volta pelo grande representante do centro-direita e o grande representante do centro-esquerda. Neste momento não é assim, e eu admito que haja pessoas à direita que entendam que pode haver o risco de se dispersarem o voto, terem como oferta à segunda volta dois candidatos em que nenhum deles é vincadamente, pelo menos, do centro-direita tradicional, e à esquerda acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que pode haver a tendência, principalmente se nós chegarmos ali à altura do Natal, em que estes três continuam firmemente na frente, que isso pode acontecer. Na tua visão, seguro já perdeu o embalo completamente? A mim parece-me que sim, mas eu não estou a dizer... Teve aqui vários problemas também de percurso. Teve doente, faltou um debate, este último foi abalroado pela questão do Presidente. E porque tem tempo para recuperar? Não tenho a certeza, mas veremos. Porque eu tenho a ideia de que, apesar de tudo, apesar de nós acharmos que estas eleições são muito atípicas, eu não tenho a certeza de que não possa haver um efeito quase de imitação das legislativas, no sentido em que nós temos três blocos, que são três blocos eleitorais, mas também sociológicos, político-sociológicos, e eu não sei se não poderá haver a tendência para, de algum modo, estes três blocos, centro-direita, Chega e centro-esquerda, se começarem a afeiçoar a estes três candidatos. É evidente que o centro-direita parte com um candidato preferencial, que é Luís Marques Mendes, é evidente que o Ventura é Ventura, e, aliás, o seu voto está muito fixo. As próprias sondagens dizem que Ventura pode ter 20% e passar à segunda volta com 20%, e depois na segunda volta tem 20%. É um eleitorado muito fiel. Muito fiel. Muito fiel, mas também sem capacidade. Aliás, o que diz na vossa sondagem há 22% de indecisos, e do que se percebe ali, poucos desses 22% ainda irão para Ventura, porque Ventura fideliza, mas também não cresce para lá da fidelização. E tem um voto... Toda a gente, aliás, eu acho que deseja ir à segunda volta com Ventura. Ganha, não é? Já ganha. Taxa de rejeição, pois. A minha dúvida é o polo do centro-esquerda. Porque tradicionalmente seria concentrado em António José Seguro. A mim parece-me que o próprio António José Seguro já percebeu que há o risco de não ser ele o polo atrativo desse... Reparem, ontem no debate acho que o julgo que foi ontem, no debate com Jorge Pinto, foi? O tal que foi abalroado pela bênção do Presidente. António José Seguro lança pela primeira vez a carta do voto útil. Quer dizer que só ele é que pode chegar à... E eu não me lembro de ter visto um candidato ou um partido ou um candidato num momento tão longínquo do ato eleitoral a jogar essa carta. Isso com o risco de mostrar algum desespero. E isso só acontece porque eu acho que ele já está a perceber que pode não chegar lá. E isso pode levar a que as pessoas do centro-esquerda entendam que o seu candidato é Henrique Gouveia Melo. Não só por a exclusão de partes, mas porque o próprio Henrique Gouveia Melo, tendo pressentido que os erros táticos de
de António José Seguro, a não querer fixar o eleitorado do PS e da esquerda em geral, começou a dar sinais de que, por exemplo, eu acho que Henrique Gouveia Melo é provavelmente o candidato que mais semanalmente ou cotidianamente critica o governo. Ainda esta semana, enfim, numa coisa que não era chamado, resolveu criticar a decisão de chamar o juiz Carlos Alexandre para liderar aquela unidade contra a fraude no SNS, etc. E depois há estas coisas que aconteceram hoje, que é a ideia de que há uma elite ainda de uma certa área do PS, ainda fiel a José Sócrates, que está com o seu candidato. E repara, eu acho que José Sócrates caiu muito em desgraça, mas muitas vezes estas fidelidades são quase de psicologia invertida. Há muita gente da esquerda que vê o ódio que a direita tem a José Sócrates e quase que se afeiçoa à ideia de José Sócrates. E, portanto, eu não sei se não vai haver um efeito de muita gente do centro-esquerda deixar cair António José Seguro e tentar concentrar-se em Gouveia Melo, e Gouveia Melo aparecer extraordinariamente, apesar dos seus apoios de Rui Rio, de vários lados, dos vários do CDS e do PSD, e aparecer, na verdade, como candidato preferencial do centro-esquerda. Daniel, concordas com esta ideia que a esquerda se pode acabar por votar no Almirante? Aliás, hoje à noite vamos ter este debate. Gouveia Melo, António Filipe, pode ser interessante perceber se ele vai jogar nessa... Pode acontecer, depende um bocadinho das dinâmicas. É assim, a única coisa, aliás, isso esteve ontem presente no debate, a única coisa que os candidatos à presidência têm, porque não têm um programa de governo, não têm, é o seu passado. Qual é o problema do voto de esquerda? Estou a excluir daqui os três candidatos, os outros três candidatos à esquerda. Qual é o grande problema? É que Gouveia Melo não tem esse passado político, tem outro, mas não tem o político. E António José Seguro, o passado que tem, levou mais de 100 mil pessoas a irem votar numas primárias do Partido Socialista para o afastar de líder do Partido Socialista. Para ficar António Costa. E esse é o pecado original de António José Seguro, que foi a posição que teve. Eu lembro que não foi só a abstenção violenta. António José Seguro perseguiu deputados do Partido Socialista que queriam e conseguiram a verificação da constitucionalidade, por exemplo, de leis que foram consideradas inconstitucionais. Portanto, teve um empenho, não era só uma abstenção violenta, era uma abstenção violenta, bastante violenta para os que achavam que não era esse o caminho. Ainda por cima, o Partido Socialista não era preciso para essa abstenção. Este é o problema de... Podia-se dizer, está bem, mas isso é um momento... Não, esse é o único momento da história, relevante da história do Seguro. Foi o único momento em que ele teve grande importância política e deixou esta marca. Partindo deste princípio, sendo ele candidato, esperar-se-ia que a sua primeira função fosse fazer as pazes com a esquerda. Quando mais não seja, porque a esquerda está tão desesperada, no sentido, sou a única hipótese que sobra, portanto, vamos enterrar isso, foi há mais de 10 anos. Mas ele fez o contrário. Ele fez o contrário. Mas já veio dizer que foi o que correu mal, enfim. Aquela tática, porque aquilo não foi um engano, ele insistiu. Ele agora diz que foi um engano, mas não foi, porque houve bastante insistência. Não teria importância se fosse outra pessoa. Como é uma pessoa que tem esta marca na relação com a esquerda, começar por dizer não sou de esquerda, nem sou socialista, ele fez tudo errado. Ou seja, juntar o passado dele com o início da estratégia dele faz com que a esquerda não sinta nenhum dever de ir votar em alguém que claramente não se sente confortável no espaço em que precisa de atrair. Ou seja, ele em vez de fazer... Se reveja nele, não é? Ele não... Portanto, dá a chegar à conclusão do Francisco. Não, eu tenho uma conclusão parecida, aliás, porque ele fez uma coisa estranha, que é... Não és tu, o Seguro. Ou seja, ele quando tenta compensar isso, é logo a pedir o voto útil. Ou seja, não quis namorar, mas já pede casamento. Enquanto o Luís Marques Mendes fez o que era suposto o Seguro ter feito, que era começar por segurar os seus, é o que qualquer candidato faz. O único que não podia fazer isso era Gouveia Melo, que não tinha seus iniciais. Era começar por segurar os seus e depois alargar para lá dos seus. António José Seguro começa por renegar os seus e depois tentar alargar. Portanto, isto foi... Henrique Gouveia Melo percebeu isto já há algum tempo e teve uma estratégia de conquista à esquerda, pelo menos conseguiu uma coisa, isso acho que conseguiu, afastar os temores que havia muito eleitorado de esquerda, mesmo que não vote nele, que era o candidato autoritário, militar, etc. Tentar afastar isso. Qual é o problema? O problema de Gouveia Melo é o excesso de confiança.
Eu, por exemplo, acho que seguro... Mas nos debates? Nos debates. Nos debates? Nos debates, eu vou dizer porquê. Enquanto eu, por acaso, acho que o seguro tem tido azar, mas às vezes os 2 debates a que foram 2, não foi? Acho que foram 2. Acho que foram 2. Ele ficou doente num? Não, sim. Não lhe correram mal. Eu acho que não lhe correram mal os debates. Foi um com Ventura? Sim. Não lhe correram mal dentro do registro que ele precisa. Gouveia Melo resolveu, em vez de... O que Gouveia Melo tinha que fazer era pairar. Era pairar sobre as questiúnculas políticas e partidárias, mesmo que se toda a gente percebesse, ele é menos experiente, ele sabe menos de política que os outros, as pessoas sabem isso. Em vez disso, por excesso de confiança, resolveu atirar-se de cabeça para tudo que são confrontos partidários e políticos que ele não domina, e a inexperiência nota-se mais de quando ele o faz, e ainda por cima teve uma estratégia estranha com todos os candidatos. O que é que um candidato como o Gouveia Melo deveria fazer num debate? Acho eu. Chegar e namorar o eleitorado daquele candidato. Como ele tem um espaço de abrangência muito grande. maior do que os outros, é o que ele tem a fazer. É pescar ali, pescar aqui. Portanto, pescar o olho à esquerda quando debate com os de esquerda. Foi, aliás, o que Marcelo fez nas 2 campanhas, foi o que Marcelo fez tirando com a Ventura. De resto fez isso, namorou aqui. Ele fez exatamente o oposto. Quis mostrar que era completamente antiliberal com o Cotrim, completamente contra os marxistas, leninistas, com a Catarina e até com o Jorge Pinto, com o desgraçado Jorge Pinto, ele quis mostrar. Leninistas. Ou seja, fez exatamente o oposto. Indispôs todos os eleitores de todas as pessoas com quem ele debateu contra ele. Está mal assessorado. Eu acho que, assim, ele precisa mais de assessoria de qualquer outra pessoa, como é evidente, tem menos experiência política. E o que eu sinto é que ele anda aos zigue-zagues e, portanto, eu acho que se ele daqui para a frente, ainda tem tempo, ainda há um mês de debates e campanha eleitoral, fizer o que deve fazer, pairar e namorar os eleitores, Ainda consegue chegar eu lá. acho que ele se pode tornar, como diz o Francisco, uma espécie de... Aglutinador da esquerda. Porquê? Contra uma coisa. Não é tanto o voto útil para ver. Há uma coisa que assusta à esquerda, eu acho, os eleitores de esquerda. É a ideia de terem uma segunda volta com o candidato da extrema-direita e da direita. Terem uma segunda volta entre... Marcos Mendes e Ventura. Marcos Mendes e Ventura. Eu acho que isso assusta bastante a esquerda, e outra coisa que assusta é ter, porque se essa segunda volta existir, vai ser Marcos Mendes a vencer, ter alguém tão próximo do governo como Presidente da República. Mas para isso era preciso que os 2 candidatos que podiam disputar este lugar atinassem na tática e na estratégia. Parece-me que estão os 2 um pouco Mas aqui desatinados. chegados, Francisco, parece que de facto André Ventura passará à segunda volta e a questão é saber com quem. Ou Marcos Mendes. Não, isso ainda pode acontecer. Pelas sondagens, pelas que temos percebido. Sim, mas as sondagens têm uma coisa importante que eu... Para esta fidelidade do eleitorado de André Ventura. É verdade, mas por outro lado, como ainda há muitos indecisos e quase nenhum desses indecisos há de cair para André Ventura. Como pode haver este efeito de voto útil nos 2 candidatos, podemos perfeitamente ter uma segunda volta, Marcos Mendes e Gouveia Melo. E até porque eu acho que António José Seguro estava apostado, e se calhar ainda está, na ideia de que os próprios partidos à esquerda pudessem desistir a seu favor na primeira volta. Bem, na segunda volta não vale a pena desistir, mas que pudessem desistir a seu favor. Eu há dias ouvi o Ascenso Simões dizer que ainda vem a máquina do PS, ainda não foi, mas a máquina do PS não vai atuar. Boa sorte com isso. Que não ia, não é? Mas pronto. Eu acho que a máquina do PS não está muito para se chatear nestas eleições. Acho que até está destreinada de se chatear em eleições presidenciais, parece-me. Mas o problema é o seguinte, é que mesmo que houvesse essas conversas, se não é nada certo e é bastante improvável, e se continuar a ser bastante improvável que António José Seguro passe à segunda volta, não há nenhum partido de esquerda, né? O PCP seguramente imaginou que não fosse apoiar António José Seguro, mas os outros 2, como é que quer dizer que já vão ter, sobre os quais já há a ideia de que aquele espaço está morto partidariamente, então iam-se entregar a um candidato que nem sequer ia passar à segunda volta? Era bastante arriscado. E, por outro lado, sobre a Gouveia Melo, também não me parece que haja algum desses partidos, algum desses candidatos desses partidos que arrisque e que se vai entregar a um Kinder surpresa que não sabe o que sai dali. Muito bem, podemos avançar, temos pouco tempo. Daniel, ainda queres responder? Não, é só dizer que não. Nenhum deles vai Então, desistir. Primeiro e a segundo, Sim. a máquina do Partido, o erro do Partido Socialista foi não ter
muito mais cedo, começado a trabalhar para haver um candidato que agregasse o Partido Socialista e aí provavelmente não haveria mais candidatos à esquerda. Foi esse o erro. Vamos avançar rapidamente, temos pouquíssimo tempo. Francisco, o novo líder do Bloco é o ideal para ressuscitar o partido? Há uma história que me contam normalmente e que é um bocadinho caricatural do fim, sobre o fim de um outro partido de esquerda, o MES, o Movimento de Esquerda Socialista, que é um bocado caricatural, acho que até nem é verdade, é bastante apócrifa esta história, que diz que no último congresso não havia quórum na aula magna, então resolveram fechar a porta e ir jantar. O Bloco de Esquerda teve o azar de, além de tudo mais, ter tido quórum, portanto teve que fazer esta reunião e não teve razão para fechar portas, porque na verdade o Bloco não tem, enquanto entidade autónoma, futuro. Não é porque aquela área não tenha eleitorado, tem. Mas muitas vezes é preciso perceber. Mas mesmo livre. Mas mesmo livre. Quer dizer, é preciso perceber que aquele grande eleitorado à esquerda do PS não vê naqueles partidos instrumentos das suas ideias. Em qualquer outro país, termino com isto, Espanha ou França, até a Inglaterra agora está lá o novo partido Corbyn, mas aquilo este fim de semana foi um circo de horrores e foi um circo, basicamente. Mas pronto, mas em qualquer outro país, a esquerda já se tinha realinhado, já tinha criado outra marca, se calhar com outros protagonistas. O que está a acontecer, mesmo o LIVRE, quer dizer, a ideia de que o LIVRE também não vai subir muito daquilo que já é. A esquerda pode valer entre 10% e 15% neste momento. Mas está nesta luta para ver qual dos três é o menos, como é que eu ia dizer, irrelevante. Daniel, estavas a dizer que são eleitorados... Tem algum tempo ou não? 2 minutos. Bem, vou tentar. Coitado. Tens mais tempo que o Bloco. São eleitorados diferentes, dizias-me tu. São. A questão é... Portugal, o que está a acontecer no espectro político português dá todo o espaço para existir um polo à esquerda do Partido Socialista popular. E aqui é que está a questão popular, como existe noutros países europeus. E como cresceram até noutros países europeus. Quando eu digo popular, é recordar que não há muito tempo, em 2009 e em 2015, o Bloco de Esquerda chegou aos 10% e o PCP chegou aos 10%. Mudou, evidentemente, muita coisa. Era outro paradigma, de facto. Mas, de facto, o polo à esquerda, sobretudo com o Partido Socialista, na crise identitária que está. O PCP tem demasiado lastro, rigidez e dificuldade em fazer pontes para ocupar este espaço. E o LIVRE é feito de e para as elites. E muito preso às idiosincrasias Diria que o PCP tem demasiada história e o LIVRE tem demasiado líder. E, portanto, que torna difícil ocupar esse espaço. O Bloco de Esquerda morreu enquanto sigla, do meu ponto de vista. Pode ter utilidade, ou seja, a sua utilidade é proporcional à humildade que tiver. E não é para se autoflagelar com os erros. O líder falou de humildade, que é preciso humildade, é preciso, enfim... Eu estou a dizer mais do que no discurso, sim, na ação. Na prática. Na ação. Porquê? Porque se o Bloco olhar para si, como aliás todos os partidos deviam olhar, como um instrumento e não como um fim em si mesmo. Por isso é que em vários países é bastante fácil. Um partido deixou de funcionar para o mesmo objetivo, com maior capacidade, a coisa reorganiza-se. O PCP não o pode fazer, por razões evidentes. Eu acho que o LIVRE, por outras razões, não chega. O LIVRE não se dirige a esse eleitorado. Não se dirige. Eu acho que o LIVRE nem quer se dirigir a esse eleitorado. Dirige-se a uma franja. O LIVRE é mais os verdes que existem noutros países, não é um polo popular. Vou terminar. O que eu acho é que o Bloco tem uma característica... Isto é um paradoxo, isto que eu vou dizer, mas eu acho que é mesmo assim. O Bloco é o único partido que está em condições de perceber a crise, a profundidade da crise que a esquerda está a viver. Exatamente, porque está a viver de uma forma mais trágica ainda. Qual é o problema que eu detecto já a curto prazo? Sim. José Manuel Pureza não é um ativo eleitoral. É um homem de 66 anos, com as características, não é um ativo eleitoral. Mas pode ser um ativo para fazer estas pontes de que eu estou a falar, também pelas características que tem. O problema que eu vejo é que, estranhamente, o Bloco mantém no Parlamento Fabián Figueiredo, não está no Parlamento, que é uma pessoa bastante visível, em vez de manter uma pessoa com menos protagonismo.
Os focos estarão E não no no deputado. E a minha pergunta é se Pureza, que tem as características para fazer estas pontes, Fabiano Figueiredo não as tem, por variedíssimas razões, vai ser, de facto, aos olhos das pessoas, o líder. E isso não é um pormenor. Daniel, Francisco, obrigado aos dois por terem estado Até para a connosco. Até para a semana, obrigado. Até para a semana.